Abençoados, estamos de volta aí com mais uns estudos aí, amados. Graça e paz para todos vocês. O tema desse estudo é: ninguém sabe a hora da vinda de Cristo. Como os preteristas dizem saber? Ninguém sabe a hora da vinda de Cristo. Como os preteristas dizem saber? Abençoados, a pergunta desse tema foi feita por um irmão do sistema religioso, que também chamamos de futuristas. Então, esse futurista, ele fez essa pergunta: como vocês dizem que Cristo já veio, se a Bíblia diz que ninguém sabe? Então ele usou aqui Mateus 24:36, que está escrito assim: porém naquele dia, Mateus 24:36, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então ele diz que a Bíblia diz que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, se referindo ao Cristo, mas unicamente o Pai. Só o Pai sabia, como diz Cristo. Como vocês preteristas dizem saber? Abençoados, como saber uma verdade? É buscando, é estudando a verdade. Amém? E essa verdade só vem no momento que você busca ela. Quando você fica ouvindo falácia religiosa para lá e para cá e não pesquisa se aquilo é verdade, você faz uma mentira ser verdade e vive aquela mentira a vida toda, achando que aquilo é real. Aí quando uma pessoa chega mostrando a verdade, aí criam vários nomes para chamar as pessoas, né? Preteristas, filho do diabo, né? E várias dessas coisas que chamam a gente que fala a verdade, que estamos querendo criar uma nova religião, e a Bíblia mostra que a graça de Deus, né, já tem desde o princípio. Não foi nós que criamos. Está escrito no livro de João. É só pegar, meus irmãozinhos, e estudar a Bíblia. Como saber a verdade? Como saber se estamos corretos? É só fazer como James Stuart Russell fez no século XIX. Já no século XIX já existiam, né, a palavra preterista. Amém? Homens daquela época que conheciam o que conhecemos hoje, talvez não claramente como hoje, porque eu estou há 25 anos estudando a graça de Deus. No começo eu não sabia tantas coisas como eu sei hoje. Então, de glória em glória, de dia em dia, de ano em ano, nós vamos aprendendo mais e mais coisas. É um crescimento. Mas mesmo na época do século XIX, já existia pessoas que acreditavam no que nós acreditamos hoje. E um pesquisador chamado James Stuart Russell, no século XIX, ele pega, né, os chamados evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, chamados evangelhos, mas na verdade são livros históricos. Ele pega esses livros históricos, pega o Evangelho do Cristo, que está, né, nas cartas de Paulo, nas epístolas de Paulo, começa a estudar ali, para encontrar a verdade, se aqueles homens estavam corretos ou não. E ele chegou à conclusão de que sim, aqueles homens estavam corretos. Aqueles preteristas do século XIX estavam corretos. E ele acabou se convertendo ao que diziam na época preteristas, ao preterismo, né?
Ele acabou se convertendo ao preterismo. Eu prefiro me nomear como um cristão da graça de Deus. Eu prefiro usar esse termo graça de Deus, que foi o termo que Paulo de Tarso colocou, né, no Evangelho do Cristo, nas epístolas dele. Então prefiro usar esse termo graça de Deus, né? Então, como encontrar na Bíblia que usamos hoje para entendermos essas coisas? Vamos à história, vamos estudar a história. E vamos começar em Mateus 24. Vou ler do 1 ao 4, depois do 30 ao 36, e vamos ver o que a história diz sobre isso. E está escrito assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Cristo quis dizer: tudo isso aqui será derrubado. Todo esse templo será destruído. Por que Cristo falou isso? Porque era preciso aquele templo ser destruído, para que o pacto da graça de Deus se estabelecesse. Amém? Hoje estão querendo construir um templo. Não é da vontade de Deus, é da vontade dos homens religiosos de Jerusalém. Não é da vontade de Deus. Amém? E Cristo falou isso no ano 33, no ano 30 ao ano 33 AD. Ano Domini significa o ano do Senhor, o ano em que ele estava ali vivo, em carne, osso, sangue, junto com aqueles apóstolos que o seguiam, com seus discípulos. E essas coisas aconteceriam 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo. Hoje estamos no ano 2023. Então, esses acontecimentos já têm 1953 anos passados. Já se passaram mais de 1000 anos. Quase 2000 anos. 1953 anos. Amém? Para o Cristo voltar, teria que ter o templo, que já foi destruído há mais de 1000 anos, há 1953 anos, mais preciso. Amém? Então, para o Cristo voltar, teria que esse templo estar erguido ainda. Muitos que estavam ali com ele, ouvindo ele, seguindo ele, teria que estar vivo hoje. Porque ele diz em Mateus 16, 28, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem, ele, vir em seu reino. Garanto que alguns, porque alguns já eram mais velhos, talvez não conseguiriam, né, estar vivo até lá, mas outros mais novos talvez, né, conseguiriam estar vivo até essa época. Então ele diz: garanto-lhes que alguns que aqui se acham não experimentarão a morte, não morrerão antes da minha segunda vinda. Então, abençoados, preste atenção. Onde estão esses homens? Onde estão esses homens? No ano 30, eles já eram homens, né? Alguns velhos. Até hoje já se passaram, né, 1993 anos, contando do ano 30.
Já se passaram 1993 anos. Eles já eram homens feitos, alguns homens mais velhos. Pode um ser humano viver tanto tempo assim? E se sim, onde eles estariam? Será que guardados no céu, como muitos, futuristas dizem aí? Se for isso, está contra a própria Bíblia. Porque a Bíblia diz que a carne e sangue não pode, entrar no reino do céu. O corpo toma o pó, o espírito volta para Deus. O espírito vai para o céu, o corpo fica na terra. E muitos abençoados aí dizem não, eles estão guardados no céu até o tempo determinado por Deus, até a volta do Cristo. Onde está isso na Bíblia, abençoados? Criam suas fantasias, as suas falácias, as suas conjecturas. Amém? E não respeitam o que a Bíblia está ensinando. E muitos outros abençoados vão seguindo essas teorias loucas e acham mesmo que eles estão guardados no céu até a vinda do Cristo. Isso contraria toda a Bíblia, abençoados. Não é verdade. É falácia religiosa. Amém? Isso é falácia religiosa. Vamos continuar aqui em Mateus. Mateus 24. Agora 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui, Ferreira de Almeida botou fim do mundo, mas não é fim do mundo, é fim de um pacto, fim de uma era, fim de um tempo, menos fim do mundo. Muitos abençoados acham que vai ser o fim do mundo. Um abençoado me perguntou: se houve já o fim do mundo, o que estamos fazendo aqui? Você deve ser um fantasma, né? Não é fim do mundo, abençoado. Ferreira de Almeida botou fim do mundo, mas está errado. É fim de um tempo, fim de uma era, fim de um pacto. Foi o fim da era do pacto da lei de Moisés para o início do pacto da graça do Cristo glorificado. E eles estavam perguntando: como será? Nos dê um sinal. Nos dê um sinal aí, Senhor. Quando será o dia da sua vinda? Quando será o dia do fim, da lei? O discípulo estava perguntando: aconteceria essas coisas em que dia? Em que dia o Senhor virá? Será em 2023? Abençoados, a vida do Cristo está associado à destruição do templo. Já vimos que ele já foi destruído há mais de 1000 anos. Há 1953 anos, para ser mais preciso. Esse dia também seria o dia em que ele voltaria e ele ressuscitaria os mortos. Amém? E seria ali o fim daquele pacto, como Ferreira de Almeida botou o fim do mundo. Seria o fim daquele pacto da lei, porque sem um templo, sem lei, sem sacerdócio, sem dízimo, amém? Para o início da plenitude da graça de Deus. Paulo já pegava a graça de Deus andando lado a lado com a lei. Na época do Paulo existia a graça e a lei. A graça e a lei.
Mas a graça não estava na sua plenitude, porque teria que a lei ser revogada. E ela foi revogada com a destruição do templo. Amém? Então a graça passou a valer na sua plenitude. Amém? E os discípulos sabiam disso. E por isso pediram um sinal. E quando seria? Para que eles ficassem alerta, ficassem espertos. E o Cristo respondeu: cuidado que ninguém vos engane. Por que cuidado que ninguém vos engane? Porque apareceria pessoas ali tentando enganar os discípulos. O objetivo ali era acabar com os discípulos de Cristo. Assim como crucificaram o Cristo, o objetivo era perseguir também os seus seguidores. E isso aconteceu. Nós sabemos da história que isso aconteceu. Então apareceriam muitos ali tentando enganar, dizendo: ele está ali, ele está lá, ele está na cidade. E Cristo disse: cuidado. E vamos pular agora para o 30. E ele diz: então aparecerá um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Vir na nuvem do céu significa vir em juízo. Vir em juízo não para o mundo todo, como os pregadores futuristas evangélicos ensinam. Vir em juízo contra Jerusalém. Jerusalém estava em transgressão com o Criador. E o juízo seria para Jerusalém. Não será, mas foi, já aconteceu. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Quem estaria próximo às portas de Jerusalém? O Cristo. Se ele pudesse vê-lo realmente em visível aparência, Cristo não diria que esse acontecimento seria no dia da sua vinda. Amém? Ali foi só um detalhe para que eles soubessem que o dia da destruição do templo seria o dia do juízo, seria o dia da volta do Cristo. Amém? Ninguém viu ele vindo sentado em nuvem. Isso é uma figura de linguagem. Amém? E ele diz mais: ele assegura que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Esta geração era a geração em que estava com eles naquela época, aquelas pessoas que viviam naquela época. A geração dos apóstolos não se refere a uma geração futura, uma geração de 2023 ou geração que ainda virá, mas se refere à geração em que vivia aqueles homens naqueles dias do ano 30 AD ao ano 70 DC. E o Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que ele quer dizer? Que tudo o que ele disse acontecerá, sem dúvida. Ele falou: sem dúvida, creiam, sem dúvida, porque todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês vão acontecer. E ele está falando isso no ano 30 ao ano 33, quando ele foi crucificado. Ainda se faltava 40 anos para esses acontecimentos. Amém? Do ano 30
ao ano 70, faltava ainda 40 anos para que essas coisas acontecessem. Por isso que eles não poderiam saber. Amém? Por isso, mas os anjos podem saber que os anjos são espirituais. Não, abençoados. Muitas coisas estariam para acontecer nesses 40 anos. Muitas coisas aconteceram nesses 40 anos. E o tempo determinado para o acontecimento só competia ao Pai, ao Criador. Nós sabemos dos dias de hoje. Mas o dia da manhã só compete ao Pai, nosso Criador. Ele sabe. Amém? Então, quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Porque muitas coisas ainda iam acontecer nesses 40 anos. E eles não poderiam prever, porque seria o dia da vontade de Deus. Ninguém poderia saber quando seria. Só Deus, né, saberia o dia que Ele quisesse que aquilo acontecesse. Estão entendendo? Como sabemos hoje? Como vocês preteristas sabem hoje? Ninguém sabia, só Deus. Como vocês preteristas dizem saber hoje? Pelos estudos da história consumada, abençoados, pelas evidências geológicas, abençoados, e pela arqueologia, abençoados. É somente estudar. Conhecereis a verdade vos libertará. Como você vai conhecer uma verdade? Estudando aquela verdade. Estudando aquela causa para saber se ela é verdadeira ou se é falsa. Quando você estuda e sabe que aquilo é realmente verdade, a verdade vos libertará, porque você não vai mais ser enganado com falácias religiosas, com ensino que não contém na Bíblia. Amém? Exemplo. Existe hoje um templo em Jerusalém? Não existe. Toda aquela geração de apóstolos e prosélitos quer dizer convertidos, que viveram na época do Cristo, na época dos apóstolos, estão vivos ainda hoje? Não estão. E o que Cristo disse, né, em Mateus? Preste atenção. É uma coisa muito clara, abençoados. O que Cristo disse em Mateus 16, 28? Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir no seu reino. Então ele está dizendo que eles não morreriam. Amém? Está dizendo que eles não morreriam. Então, isso quer dizer que essas coisas já aconteceram. Porque hoje já não existe mais o templo. Aqueles homens já não estão mais vivos hoje. Amém? Mostra aqui claramente que todas essas coisas já aconteceram. E Mateus 24, 34 ele diz: eu lhe garanto que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Essa geração se refere ao povo que viveu naquele tempo, do ano 30 ao ano 70. Será que Cristo mentiu? Será ele um mentiroso? Porque os futuristas do Evangelho dizem que essas coisas ainda acontecerá. Ou Cristo mentiu, ou de fato todas essas coisas já aconteceram. Não é o caso de ser preterista ou não. Não é o caso de eu ou meu irmão Geraldo, meu irmão Elcio de Jesus, Lucas Medeiros e outros
Cristiano e outros. Não é o caso de nós sermos preteristas ou não, mas é o caso de observarmos a história como ela conta, sem criar falácias religiosas, sem criar doutrinas estranhas, como a Bíblia diz, coisas que não estão na Bíblia. Amém? É só observar a história como ela conta, e ela mostra que tudo já aconteceu. Amém? Desde o século XIX já é falado sobre essas coisas. Amém? Chegou um tempo agora de que isso já se espalhou. Já espalhou por muito mais pessoas. Existe muito mais pessoas pregando. Eu, quando comecei há 25 anos atrás, não tinha tantas pessoas pregando essas coisas. A internet não era como é hoje. Então era pouco divulgado essas coisas. E nesses 25 anos eu estou vendo um crescimento muito grande dessas coisas. Estou vendo muitas pessoas já entendendo essas coisas. Eu agradeço a Deus todo dia por isso, por estar dando saúde e vida para mim ver essas coisas acontecer. E os pastores futuristas estão abalados, porque eles sabem que uma hora eles vão ter que se converter à verdade. Eles vão ter que se converter à verdade e deixar a mentira. Vão ter que fazer igual Nicodemos. Nicodemos era um homem que sabia todas as coisas da lei, mas Cristo diz: importa-vos pedir para nascer de novo? Alô, pastores preteristas, importa-vos pedir para nascer de novo? Nascer de novo significa nascer com uma nova concepção religiosa, nova concepção mental. É esquecer tudo aquilo que se aprendeu no passado e começar a aprender de novo na graça de Deus, com Cristo glorificado, no evangelho genuíno do Cristo glorificado, que foi dado a Paulo de Tarso e está contido nas suas 14 epístolas. Isso é nascer de novo. Amém? Observe o que disse Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, vou ler do 1 ao 4. Irmãos, quanto à vinda no nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, é um reencontro espiritual, porque Ele viria na sua segunda volta, né? Rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós. Quer dizer que algum grupo ali religioso fazia cartas falsas, né, dizendo que Cristo não viria mais, porque se passaram 40 anos, muitos aqueles que não têm fé deveria estar falando: já tem muito tempo já, ele não vai vir mais não, isso é mentira. Entendeu? Então Paulo está falando aqui, alertando aqui os irmãos quanto à vinda no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso encontro com Ele. Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profetas que apareçam ali dizendo: eis que o Senhor está falando que Ele não virá mais, quer por palavras que, por cartas supostamente vindo de alguém, algum grupo religioso, escrever alguma carta dizendo: Ele não vai vir mais, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Porque Paulo diz como já estivesse chegado? Porque ele está escrevendo essa carta aos Tessalonicenses
por volta aproximadamente anos 50, depois do Cristo. Cristo ainda não tinha vindo nessa segunda vinda. Alguns diziam que já não viria mais, porque já tinha passado muitos anos. Desde quando Cristo falou até 70, 40 anos. A pessoa que não tem fé não consegue esperar. Ela já conclui: ah, isso é mentira, não vai vir mais não. O que estão pregando aí é mentira. Amém? Então Paulo está alertando eles. Paulo está alertando eles. E está falando como já estivesse chegado, porque Paulo está falando isso no ano 50. Esses acontecimentos ainda levariam 20 anos para acontecer, porque foi no ano 70. Alguns futuristas pegam essa carta e traz para os dias de hoje. Traz essa notícia atrasada para os dias de hoje. E dizem: tá vendo? Paulo falou que ele ainda não veio. Como eles dizem que já veio? Como os preteristas dizem que já veio? Eu fico bobo, abençoados. Como eles se dizem doutores, como eles se dizem teólogos, se não entende nada de interpretação. Aprendemos isso na escola, no primário. Doutores, estude mais, doutores. Nicodemos era um doutor. E Cristo disse: importa-vos pedir para nascer de novo? Significa: Nicodemos, você tem que esquecer a religião. Tem que esquecer essa teologia religiosa evangélica. Você tem que aprender de novo com Cristo. Na graça de Deus. Eu não sou contra a teologia. Eu também fiz teologia. Mas eu peguei a teologia e inverti ela na doutrina da graça. É assim que eu aprendi a graça de Deus. O que eu aprendi na teologia sobre geografia, antropologia e gias a mais, eu peguei todos esses conhecimentos e introduzi na graça de Deus. Por isso que eu entendo a graça de Deus de uma forma mais clara. Então, pastores, Nicodemos, vocês têm que fazer isso, nascer de novo, esquecer essa religiosidade de vocês, essas doutrinas, né, fantasiosas de vocês, como diz Timóteo, né, doutrina de velas caducas. Perdão. E nascer de novo, abençoados. Não é fechar a sua igreja, não. É apenas aprender a graça de Deus e começar a ensinar para o seu povo, o povo da sua igreja, a verdade dentro da graça de Deus. Amém? Não estamos aqui lutando para que as igrejas evangélicas acabem, não. Estamos aqui lutando para que vocês venham a pregar a verdade, o que a Bíblia ensina. Como dizem doutores, teólogos, se não entende nada de interpretação? Isso é uma coisa que aprendemos na escola, no primário, quando éramos crianças. Por isso Paulo disse no ano 50: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. É mais uma passagem que prova que Cristo já veio. Amém? Antes do Cristo vir, o que Paulo diz? Virá o filho do o homem do pecado, o filho da perdição. E como saber quem seria ele? Vamos ver algumas características
de como ele agiria? Vamos seguir aqui, né? No 4. 2 Tessalonicenses 2. Lemos o 3, agora vamos no 4. Essas são as características do filho do filho da perdição, do homem do pecado. Este se opõe e se exalta tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, ele seria contra tudo referente a Deus, ia se opor a todos os objetos usados para adoração de Deus. Ele se sentaria no trono de Deus, ou seja, no templo de Jerusalém, e proclamaria ser um Deus. Onde está o templo? Destruído. Há 1953 anos passados. Então o filho da perdição ainda virá, como diz os evangélicos futuristas, que também o chamam de anticristo. Diz que ele ainda virá. Bom, se ele ainda virá, ele está atrasado há mais de 1000 anos. Essa carta já envelheceu. Essa carta já tem 1000 anos, né, que foi escrita. Então o filho o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o diabo, como diz os evangélicos, ele está atrasado. Ele tem que se apressar mais aí. Corre mais aí, meu filho. Você está atrasado. Essas coisas já passou. O tempo já não existe mais. Ou você vai sentar onde? Então, antes da vinda do Cristo, viria um homem chamado por Paulo de o homem do pecado, filho da perdição. Daniel o chamou de o príncipe de um povo. Quem era esse príncipe dito por Daniel? Tito. O príncipe Tito, príncipe e comandante, filho do imperador Vespasiano. Filho do imperador é príncipe. Amém? E comandante. Ele era príncipe e comandante de um povo. Que povo? Povo de Roma. Então Daniel falou, o príncipe de um povo. Tito, príncipe do imperador Vespasiano, comandante do exército de um povo romano, que com seu exército, Tito, em 70 BC, invadiu Jerusalém e o templo, quebrou tudo, incendiou tudo, saqueou tudo que era valioso de ouro. E Lucas afirma isso, afirma essa história em Lucas 21:20. É só você pegar os livros históricos, ou no Google mesmo, pesquisa aí no Wikipedia. A destruição de Jerusalém, vai falar sobre essa história. E a coisa é tão real que a própria Bíblia confirma isso. Lucas diz, Lucas 21:20, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação ou destruição está próxima. Eles trazem então essas coisas para os dias de hoje e falam, quando Jerusalém for atacada, e fica esperando Jerusalém ser atacada. Ela é atacada a todo momento. A Palestina então guerria na face de Gaza lá, Jerusalém toda hora. Eles ficam esperando alguém invadir lá para dizer, viu o que a Bíblia está falando? Não, a Bíblia não está falando. A Bíblia não está falando dos dias de hoje. A Bíblia está falando dos anos 66 aos anos 70 DC, onde o exército romano invadiu Jerusalém e destruiu cidade, destruiu o templo, matou judeus,
mais de 1 milhão de judeus mortos. Amém? É isso que Tito está falando. E esse exército, Lucas se refere ao exército de Roma. Não é nenhum exército que virá hoje, no dia de hoje, mas o exército de Roma, comandado por um príncipe de um povo, Tito, o príncipe Tito, filho do imperador Vespasiano. E Cristo diz: então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam da cidade. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Por que, abençoado? Porque teriam que fugir. Eles teriam que fugir para não ser pegos, presos ou mortos, ou vendidos como escravos. Que foi isso que aconteceu. É só você ler a história. Muitos foram mortos, muitos foram presos, muitos foram vendidos como escravos. Amém, abençoado? Vocês estão entendendo? Pois esses são os dias da vingança, ou dias do juízo, em algumas interpretações, em cumprimento a tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo abençoado? Ainda vai acontecer, dizem os pastores futuristas. Então será o povo do Brasil? Será o povo americano? Será o outro povo qualquer? Não, abençoado. Se fala a respeito do povo de Jerusalém. O irmão disse para mim: irmão André, Jerusalém não é a menina dos olhos de Deus? Sim, amados, como você também é. Mas ela estava em prostituição religiosa com outros povos. Ela estava em transgressão com Deus, não seguindo as suas palavras corretamente. Por isso o juízo veio para Jerusalém. Israel e Judá. Que Israel se prostituía com outros povos, com outros deuses. Amém? E Judá transgredia a palavra de Deus, ensinando outras coisas, tendo a ganância, o dinheiro acima do conhecimento, o sacrifício acima do conhecimento. E Deus já havia falado para o profeta Oséias: misericórdia quero, misericórdia eu quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus acima de todas as coisas. Amém? E os fariseus não faziam isso. Como hoje, o sistema religioso de hoje, os pastores não fazem isso. Eles não dão conhecimento para o povo, mas estão fazendo ao contrário. Estão dando sacrifício para o povo. Estão fazendo o povo se sacrificar, dando seus dinheiros. Eles dizem que é o dízimo obrigatório. É mentira. O dízimo não é obrigatório para cristão. Amém? Tudo que os fariseus faziam, os pastores hoje estão fazendo. Então eles estavam... Por que o juízo veio para Judá? Que a cabeça de Judá eram os sacerdotes. A cabeça religiosa. E ele estava transgredindo a palavra de Deus por causa da ganância. Por causa da ganância do dinheiro. Amém? E transgredindo a palavra de Deus, não ensinando a verdade para o povo, não tratando o povo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Não, eles não faziam isso. Eles perseguiam, eles prendiam. Amém? Eles matavam. Então os fariseus estavam em transgressão com Deus. Por isso, o juízo. E o Cristo, registrado por Mateus 23, 29, vou ler o 35 e o 36. O Cristo diz assim:
E dessa maneira sobre vós cairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Esse Zacarias aqui era filho de João Batista. Outra hora eu falo melhor sobre a história de João Batista. Com toda certeza, vos asseguro que tudo isso acontecerá a esta geração. Tudo isso acontecerá a esta geração. Que geração, abençoados? A nossa geração? Não, abençoados. A geração dos fariseus e de todos os homens transgressores que viveram naquela época. Amém, abençoados? O juízo cairia sobre eles, aqueles homens daquela época. Não é um juízo para o mundo. Amém? É um juízo para Israel e Judá. E associado a esse dia de juízo está a destruição do templo e a volta do Cristo. Amém, abençoados? O templo já foi destruído, o homem do pecado já se manifestou, Cristo já veio, e tudo isso ocorreu na guerra entre judeus e romanos em 70 DC, comandado pelo príncipe de um povo, como disse Daniel, Tito, filho do imperador Vespasiano. Amém? Por isso sabemos, não por prepotência, não por nos acharmos melhores do que ninguém, apenas cremos no que diz a palavra, apenas estudamos corretamente, né, a palavra, fazemos a hermenêutica correta, que é a interpretação correta da palavra, sem pôr e sem tirar. Amém? É por isso que sabemos, não por ser preterista, por não ser preterista, mas é por estudar a palavra e levar a sério o que realmente está sendo dito ali. Amém? É isso aí, abençoados. Fico por aqui. Declaro a mente de Cristo ativado em todos vocês. Declaro a mente de Cristo ativado a esse irmão, né, que me fez essa pergunta, e para isso está dedicado esse estudo aí para ele e para todos, né? Quando uma pessoa me pede um estudo ou uma dúvida, eu faço o estudo para a pessoa e para todos, para que todos venham aprender junto. Amém? Eu também estou aprendendo junto. Quando eu estou estudando para poder passar para vocês, também estou aprendendo junto. Amém? Então, declara a mente de Cristo em ascensão em todos os abençoados. Amém? Para que venha crescer na sua mente, no seu coração, esses conhecimentos a cada dia, que o conhecimento da graça de Deus venha crescer a cada dia, para que os abençoados possam entender e compreender perfeitamente, corretamente, a palavra, né, do nosso Cristo glorificado. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Convide mais pessoas para se inscrever. Muito obrigado. Graça e paz.